né? A nossa aula agora vai ser hidrocarbonetos, certo? Então, os hidrocarbonetos, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que possuem sua estrutura único e exclusivamente carbono e hidrogênio, certo? É uma função orgânica, é um grupo de compostos que nós chamamos de função orgânica que possui apenas carbono e hidrogênio, certo? Os hidrocarbonetos, digamos assim, eles são a base, podemos considerá-los como a base para a produção de outros compostos. Apesar da sua reatividade muito baixa, eles são precursores para vários compostos que nós utilizamos no dia a dia, no laboratório, em fábrica, indústrias e assim sucessivamente. Beleza? Vamos lá. Nós podemos observar aqui, os hidrocarbonetos, então, como conceito geral, são moléculas que possuem apenas hidrogênio e carbono em sua estrutura, também conhecidos como hidretos de carbono ou hidrocarbonetos, certo? Hidretos de carbono é pela questão dos hidretos, é o conceito de hidretos. Como só tem carbono e hidrogênio, então o hidrogênio ele pode ser chamado de hidreto. Mas não é interessante chamarmos de hidreto, por quê? Apesar do conceito geral, né, dos hidretos, que seria somente dois elementos e um deles é o hidrogênio, por exemplo, hidretos de carbono, hidretos de vários outros compostos, hidreto de cloro, né? Mas não gosto muito de usar esse conceito por um pequeno detalhe. Hidreto geralmente tem carga, o hidrogênio está com carga negativa. No caso do carbono, os hidrogênios não possuem essa carga negativa. Por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, então ele vai puxar o elétron do hidrogênio assim, deixando o hidrogênio levemente positivo. Nós já vimos isso na última aula, que a eletronegatividade do carbono permite que o hidrogênio fique com carga positiva ou parcialmente positiva, certo? Vamos fazer uma classificação dos hidrocarbonetos em dois grandes grupos. Nós vamos chamá-los de cíclicos, certo? E alifáticos. Dentro dos cíclicos, nós temos os alicíclicos e os aromáticos, ok? E dentro dos alifáticos, nós temos os principais, que são alcanos, alcenos e alcinos. Ok? Então, esses dois grandes grupos é o que nós vamos trabalhar a partir de agora, certo? Como eu falei com vocês, a Química Orgânica 1 ela vai trabalhar basicamente com hidrocarbonetos. Então, nós vamos trabalhar tudo aqui em cima desses conceitos nesse semestre inteiro, ok? Primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar de hidrocarbonetos são os alcanos. Então, vamos começar com alcanos, ok? Então, vamos lá. Primeiro, então, alcanos. Olhe bem, os alcanos, eles, dentro dos hidrocarbonetos, nós podemos ter as subdivisões, como eu já falei, dois grandes grupos, e dentro de um desses grupos, suas subdivisões. Os alcanos estão relacionados diretamente com a estrutura dos hidrocarbonetos. Esse termo aqui, ano, certo? Esse termo, na verdade, an, tem a ver com saturado, certo? Nós falamos sobre essa questão da cadeia saturada ao classificar as cadeias, são aquelas que possuem apenas ligações simples, certo? Ligações simples. Então, essas ligações simples, na verdade, são cadeias saturadas porque possuem apenas esse tipo de ligação, que são ligações sigmas de modo geral. Então, em todos os hidrocarbonetos, que é a função principal, alcanos, eu vou ter apenas ligações simples. Então, posso dizer que todos os hidrocarbonetos alcanos, eles são saturados, certo? Então, são cadeias saturadas, porque só possuem apenas uma ligação simples entre dois carbonos ou mais, certinho? Então, vamos lá. Então, a partir desse conceito básico de hidrocarbonetos alcanos, nós podemos ter a ideia de que a ligação é o que vai interferir na sua classificação ou na sua subclassificação. Mas, dentro dos hidrocarbonetos, nós podemos fazer previsões de acordo com a sua característica molecular, ou seja, sua fórmula molecular. Nós já calculamos as fórmulas moleculares, ou melhor dizer, apresentamos como chegar até elas a partir do percentual de cada elemento
nas amostras. Então, se nós chegarmos à equação, ou melhor dizer, a fórmula molecular, podemos prever quantos carbonos tem e como é que possivelmente essa estrutura está. Que daí vem o que nós chamamos de fórmula geral. Fórmula geral. Vocês estão enxergando aí? Aqui está dando para ver bem, mas não sei se para vocês está chegando no tamanho suficiente. No caso aqui, a fórmula geral dos alcanos é CN H2N mais 2. O que significa isso? Significa que em todos os hidrocarbonetos alcanos, eu vou ter sempre a quantidade de hidrogênio relacionada à quantidade de carbono. Em qual relação? Sempre o dobro da quantidade de carbono mais 2. Certo? Então, a fórmula geral de qualquer alcano vai sempre seguir esse padrão. Então, se eu pegar uma molécula qualquer, vamos pegar aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui. Se eu pegar uma molécula qualquer que apresenta a seguinte fórmula, vamos pegar aqui. C6H14. Certo? Eu posso dizer que é um alcano porque ele segue o padrão. Vamos lá. CN, né? O N aqui é 6. H2N mais 2. Então, N é 6, né? Então, se N é 6, então 2 vezes 6 mais 2. Quanto é que dá esse valor? Vai dar exatamente 14. Se segue esse padrão, então eu posso dizer que essa fórmula molecular é de um alcano. Certo? Então, todos os alcanos seguem este padrão, CnH2n mais 2. Vamos supor que eu tenho aqui agora, não esta fórmula, mas esta fórmula aqui. Vamos lá, vamos botar C8H16. C8H16. No caso, aqui o N é 8, certo? Então, vamos ver se segue o padrão C8H, né? 2 vezes 8 mais 2. Se a gente for substituir aqui, C8H 2 vezes 8, 16, mais 2 vai dar 18. Então, observe que a fórmula do alcano seria C8H18. C8H16 não podemos dizer que é um alcano, é outra coisa, mas não alcano. Tudo bem? Então, pela fórmula geral, nós conseguimos prever se é um alcano ou não. Ou pode ser outras fórmulas que a gente vai avaliar também. Certinho? Então, inicialmente só vou falar dos alcanos. Então, é fácil da gente deduzir se é um alcano ou não. Ok? Então, o primeiro passo é analisar a fórmula. Então, sempre vai ser CnH2n mais 2. Possui apenas ligações simples. Possui apenas ligações simples. Nós já falamos, é uma cadeia extremamente saturada. Só tem carbonos com ligações sigmas. E outra coisa importante que nós já vimos. Se só possui carbonos com ligações simples, então nós temos algumas características importantes dos alcanos. Primeiro, como a gente já falou ali, são saturados, né? Saturados. Outra coisa, também, eles possuem ligação sigma. Todas as ligações são sigmas. Todos os carbonos são sp3 e todos os carbonos são tetraédrico. Olhe bem, importantíssimo isso aqui, E outra coisa mais importante ainda, tá aqui, Todos eles são apolares. Olhe bem, são todos compostos apolares. Por quê? Porque todos eles aqui possuem momento dipolar igual a 0. Importantíssimo. Isso é uma característica do carbono presente nos alcanos, certo? Ou melhor dizer, dos carbonos presentes nos alcanos. Todos os carbonos são apolares, possuem cadeia saturada, ligações sigmas
do tipo sp3 com hibridização do tipo hibridização sp3 com geometria tipo tetraédrico, ok? Então, isso é de suma importância a gente entender. Ah, mas por que isso é importante? Vamos pensar. Nós falamos de solubilidade, semelhante dissolve semelhança. Se aqui os alcanos são todos apolares, vocês acham que esses compostos são facilmente solúveis em água? Não. Que a molécula é uma substância, a água é uma substância que possui moléculas polares e realizam ligação de hidrogênio. Já nos alcanos, por ser moléculas apolares e não possui nem flúor, nem carbono, nem oxigênio, não, desculpa, nem flúor, nem nitrogênio, nem oxigênio, então não realiza ligação de hidrogênio. Então, a interação existente nos alcanos é única e exclusivamente do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, certo? Dipolo instantâneo e polo induzido, que nós vamos chamar de forças de London. Forças de London. Certo? Então, nós vamos. Que é a mesma ideia. Na verdade, por quê? Porque quem explicou corretamente, ou o modo mais apropriado de representar essas interações, foi esse camarada chamado London. Então, como ele representou bem, então foi considerado então, como forças de London. Certo? Então, pessoal, então nós temos esses fatores importantes dos alcanos. Primeiro, a fórmula geral, são todos saturados, todos apolares, porque apresentam hibridização do tipo sp3, todos os seus carbonos são tetraédricos e todos eles possuem momento dipolar igual a zero e realizam interação do tipo forças de London, certo? Apresentam cadeia aberta que não possui ciclo, então por isso que se encaixa nas alifáticas e não nas cíclicas. São extremamente inflamáveis, né? Todos os compostos orgânicos, de um modo geral, são compostos com um poder de combustão considerável, certo? Então nós podemos queimar qualquer composto orgânico de maneira tranquila, mas os hidrocarbonetos alcanos são extremamente inflamáveis, ok? Importante também já entender em relação à característica das propriedades que estão de acordo com a quantidade de carbono na cadeia. Quando tem 4 carbonos, a partir de 4 carbonos são gases. Desculpe, até 4 carbonos são gases. A partir de 4 carbonos começam a aparecer no estado líquido e acima de 17 a 18 carbonos já começam a se apresentar no estado sólido. Ok? Então, o que acontece? Se nós formos analisar já essa característica, podemos entender que as forças de London, né, elas dependem de quê? Dependem da quantidade de carbono. Então, quanto maior a quantidade de carbono, maior as forças de London. Por que isso? Porque se são interações do tipo forças de London, quanto mais carbono, maior essa agregação entre as moléculas. Então, uma vai se interagir mais fortemente com a outra. Daí a interação sendo forte o suficiente para encontrarmos substâncias no estado líquido, e a partir de 18 é tão grande essa interação que ela passa a existir na forma sólida, ok? Porque o estado físico depende diretamente da interação entre as moléculas. Então, quanto maior essa interação, aí nós vamos nos aproximando do sólido, ok? Gases não tem interação praticamente. Então, as forças de London com até 4 carbonos, ela é inexistente, certo? Ou muito baixa. A partir de 5 carbonos, elas passam a se tornar mais efetivas e a substância se apresenta no estado líquido. Acima de 17 é tão forte que elas se apresentam no estado sólido, ok? Então, os hidrocarbonetos alcanos, quais são as nossas principais fontes? Ou seja, de onde nós retiramos esses compostos? Do petróleo. Nossa principal fonte de hidrocarboneto alcano é o petróleo. Ele é a base da produção de alcanos, certo? Vamos lá, então. O, o petróleo, né, como nós já sabemos, ele é um... Vá na foto aqui, ó, ele jorrando.
é mineral, então nós vamos extraí-lo, apesar de ser material orgânico, mas ele é extraído do solo e demora milhões de anos para ser produzido naturalmente. Algumas teorias dizem que o petróleo ele é proveniente da degradação de substâncias ou de material marinho, ou seja, os organismos marinhos ao se decomporem ao longo dos anos, eles vão se transformando no petróleo, ok? Vamos lá. O petróleo, após extraído, ele vai para a indústria, né? Vai para o setor de separação e é utilizado através das suas frações, que nós chamamos frações do petróleo. Ele é obtido através de uma destilação fracionada, que é a separação de, principalmente de líquidos. Só que no caso do petróleo também tem sólidos presentes, como nós temos os resíduos de betume ou de asfalto, tudo isso a parafina, né? Então, a partir o petróleo, depois de extraído, ele vai para um processo de destilação fracionada e suas funcionalidades são decorrentes de quê? Das frações. E cada fração tem sua característica. Observe que aqui, ó, resíduos, 80 significa quantidade de carbono aproximadamente. Então, a partir, ó, esse resíduo aqui, o final de tudo, é quando tem cadeias muito longas, acima de 80 carbonos, ou na verdade, nós podemos observar aqui que esse material é extremamente sólido, já é asfalto, já é aquele resíduo principal lá, ok? Cada fração tem sua utilidade. Olha só, importante isso. Cada fração tem sua utilidade. Nós temos aqui a fração da gasolina, que é usado como combustível, certo? Temos a fração do querosene, do diesel e assim sucessivamente. Todos esses compostos aqui, na verdade, todas essas frações não é um único composto, é um conjunto de compostos que tem uma fração de um valor de carbono até outro valor, que depende apenas do ponto de ebulição, certo? Onde nós temos aqui o ponto de ebulição de 20 e chegando até 600 graus, certo? Aproximadamente. Nós podemos observar essas frações aqui, ó, da seguinte maneira. De 1 até 4, nós temos o material industrial, ou mesmo que é utilizado é, no, a partir da refinaria. Nós temos aqui o gás natural, é um exemplo da fração do petróleo, certo? O gás engarrafado é outra fração. Que gás é esse engarrafado? É o que nós chamamos de GLP. GLP, opa, GLP, GLP é o que? Gás liquefeito de petróleo, que nós chamamos simplesmente de gás de cozinha. Esse composto aqui, essa mistura é composta principalmente de propano e butano, certo? Então, propano e butano. O que quer dizer isso aqui? Prop, 3 carbonos e but, 4 carbonos. Então, ó, a partir de 3 a 4 carbonos, nós temos aqui o GLP. Esses gases aqui, eles são liquefeitos. Observe, foi o que eu falei. No estado gasoso, praticamente não encontramos interação. Só que esse composto aqui, ele é sob alta pressão, forçada a se liquefazer. Por isso que é gás liquefeito do petróleo. Então, o que acontece? Esses compostos, então, ficam sob alta pressão dentro do botijão, e quando a gente sacode o botijão, você percebe que ele está no estado líquido. Mas, rapidamente, quando você abre a válvula, ele passa para o estado gasoso, porque é o seu estado mais estável, ok? Porque o ponto de ebulição dele é muito baixo. Isso daqui, gente, ó, é o que caracteriza, tá vendo? Esses gases aqui, até 4 carbonos, como nós já vimos que até 4 são gases, com ponto de ebulição abaixo de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, eles são gases. Aí vem outras frações, de 5 a 6, aí vem, ó, o que é importante é isso aqui, ó, ponto de ebulição de 20 a 60, ponto de ebulição 60 a 100, ponto de ebulição de 40 a 200, e assim vai, ó, até os compostos com mais de 20 carbonos, ok? Qual que nós podemos destacar aqui
para o dia a dia. Primeiro, nós temos aqui, ó, solventes orgânicos, que variam de 6 a 7 carbonos. Nós temos como principal solvente aqui, e mais utilizado na química orgânica, é o hexano, certo? É muito utilizado. Tem hexano, heptano, tem o próprio pentano, certo? Também está aqui dentro de 5 carbonos, certo? O éter de petróleo é outro exemplo também de solvente muito utilizado, porque o pessoal fala éter. Éter não é uma função orgânica. É porque industrialmente eles deram este nome que tem característica própria. Qual é? É uma mistura ou uma micela de compostos orgânicos que tem um ponto de ebulição variado entre geralmente 40 a 60 graus. Então, esse éter de petróleo é utilizado principalmente nos processos de extração de gordura, de modo geral, até mesmo de óleos essenciais. Ele é de fácil volatilização, então a gente consegue ebulir ele facilmente. Vamos lá. A gasolina é outro destaque, né? Que é um combustível mais utilizado no mundo. É a gasolina e o diesel, né? Mas a gasolina principalmente. Que hoje está tá caríssimo, né? A gasolina. No Brasil, claro. Vamos lá. Então, outro destaque importante também é a parafina, certo? Essa parafina aqui é um combustível sólido, de fácil transporte, difícil explosão. Então, é o que nós chamamos da vela, né? Ou seja, parafina para a produção de vela. É muito utilizado para como combustível sólido. É excelente combustível. E a durabilidade dele é boa. Mas a sua funcionalidade como combustível ficou mais restrito à produção das velas ou algo semelhante, né? Que é dentro de casa mesmo para facilitar o uso através do usuário final, que é da população mais simples, ok? Então vamos lá. Então essas são as frações do petróleo e é assim que é obtido através do processo de destilação fracionada. Vamos lá agora para a nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos alcanos. Olha bem, gente, como eu falei com vocês, os hidrocarbonetos alcanos possuem característica própria, certo? E é observado facilmente essa identificação através da nomenclatura e da sua fórmula geral. Então, todos os alcanos vão seguir o padrão CnH2n mais 2. E, importante, todos os alcanos vão ter esta terminação. O que significa essa terminação? O an, o an quer dizer saturado e o O significa hidrocarboneto, certo? Hidrocarboneto. Então, olha só. Toda vez que vocês observarem an, significa saturado. Só tem ligações simples. E o O é o hidrocarboneto. Então, toda vez que terminou em O, an, O, ou nós vamos ver mais adiante, em O, e também em O, nós vamos observar que isso tem a ver com a função hidrocarboneto e se é saturado ou insaturado, certo? A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Mas agora vamos nos restringir apenas aos alcanos. Então, toda vez que tiver an, significa saturado e O significa a função orgânica hidrocarboneto, ok? Então vamos lá. Então, toda vez que nós tivermos essas funções, é fácil da gente identificar como é que é a sua característica inicial. Vamos lá, então. Primeira forma de nomenclatura dos alcanos, como é que é tranquilo de se observar. Temos aqui o que nós chamamos de prefixo. Prefixo, gente, o que vem a ser o prefixo? O prefixo tem a ver com a quantidade de carbonos, certo? A quantidade de carbonos, ela pode ser met, et, prop, but. Peraí que eu acho que eu cliquei aqui errado.
met, et, prop, put, pent, ex, ept, oct, non e dec. Dec e assim vai. Dodec e vem. Aqui são os principais, certo? Que nós vamos utilizar. Então temos um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Esses compostos aqui são aqueles, ou melhor dizer, esses prefixos são aqueles que caracterizam a quantidade de carbono na cadeia principal. Então nós temos um importante conceito aí, cadeia principal. O que vem a ser a cadeia principal? É aquela cadeia que leva o maior número de carbonos, certo? Certo? Que vão ela parte do primário e termina no primário. Então, se ela parte do primário e termina no primário, a quantidade de carbonos de um até o outro é o que vai caracterizar a cadeia principal. Certinho? Então, esses nomes aqui nós vamos observar que é levado principalmente na cadeia principal, assim como também nas ramificações ligadas a ele, certo? Lógico que o que vai alterar é a sua terminação. Então, no caso aqui, o que é que nós temos? Prefixo, quantidade de carbonos. Terminação, ano. Por exemplo, metano, etano, propano, butano e assim vai. Lembrando que essa terminação ano aqui é exclusiva para a cadeia principal, certo? Então, por exemplo, aqui, um carbono somente. Então, um carbono mete, que é um carbono, terminação ano, ligações simples e é um hidrocarboneto, então nomenclatura metano. Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então dá but, tem o prefixo but, terminação ano, porque é ligações simples apenas, e o hidrocarboneto. Então o nome é o quê? Butano. Ok? Se a gente pegar aqui aqui o vamos pegar, deixa eu pegar aqui e fazer um outro exemplo aqui. Vamos lá. Vamos dar uma nomenclatura aqui de alguns alcanos de cadeia simples, certo? Vocês estão visualizando aí. Vamos supor que eu tenha essa estrutura aqui. Qual o nome dessa estrutura? Como é que nós vamos observar? Ó, primeira, como eu falei com vocês, vamos pegar aqui, vamos mudar de cor aqui. Vamos contar a quantidade de carbonos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então, se são 6 carbonos, o que é que nós temos? Nós temos o prefixo com 6 carbonos é ex. Terminação, ano. Então, ó, ex com ano. Então, o nome fica o quê? Branco é melhor. Hexano. Ah, mas e os hidrogênios? Como eu falei, essa daqui é uma representação na forma de linhas. Então, a nomenclatura desse composto é. Então, nós temos aqui a representação do hexano. Ok? Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos é complicada. Os hidrocarbonetos alcanos, lógico, né? Tudo bem aí, gente? Ficou claro? Alguma dúvida? Então, beleza. Então, vamos lá, né? A partir do momento que nós entendemos como da nomenclatura, nós precisamos visualizar que os hidrocarbonetos alcanos eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser normal ou ramificado. Normal ou ramificado, que vem a ser normal, somente cadeias retas ou lineares, sem nenhuma ramificação na cadeia principal. Já as cadeias ramificadas, elas possuem cadeias laterais ou ramos laterais que precisam ser caracterizados na nomenclatura. Tudo bem? Então, aqui no caso, nós só tivemos o quê? A nomenclatura de cadeias normais.
Então, se tivermos cadeias com estruturas laterais, é preciso seguir alguns passos para caracterizar a cadeia carbônica. Primeiro passo, né? Primeiro nós temos que caracterizar o que nós chamamos da cadeia principal. Então, para caracterizar a cadeia principal, precisamos seguir alguns passos importantes. Primeiro, localizar a cadeia principal, que é aquele com maior número de carbonos. Esse é um fator importantíssimo. Então, quanto maior o número de carbonos, maior é a cadeia principal. Menor número de carbonos, já chegar a uma ideia que ela não passa a ser a cadeia principal, sim ramificação. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Só mudar a cor, ver se tem como. Ah, não tem. Então, ó, se nós temos o maior número de maior número de carbonos caracteriza a cadeia principal, então qualquer outra cadeia com números pequenos corresponde a substituintes ou ramos da cadeia principal. Vamos lá, segundo passo, em caracterizando a cadeia principal. Numere a cadeia partindo da extremidade mais próxima do substituinte. Substituinte aqui, como eu falei, é a mesma coisa que ramificação, certo? Ou ramos. Então, os ramos são considerados os substituintes. Então, nós vamos analisar uma cadeia com o substituinte mais próximo da extremidade. Aí vamos numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Use os números para localizar as ramificações. Quer dizer o quê? Cada número é onde está a ramificação e não a sua característica, a sua quantidade de carbonos. Escrever o nome das ramificações tem a ver com o prefixo, né? Aquele prefixo próprio boot. Porém, tem um detalhe: nós vamos observar que as ramificações não têm terminação ano, tem terminação il. Então, por exemplo, metil, butil, propil são ramificações, porque terminação il caracteriza ramificações. Caso haja mais de uma cadeia com comprimento igual, vamos caracterizar como principal aquela com maior número de ramificações. Então, sempre vamos levar em consideração que a cadeia principal tem o maior número de ramificações, ok? Caso nas duas extremidades forneçam numeração idêntica de localização do substituinte, utilize a próxima ramificação mais próxima. Então, se eu vou começar pelo lado direito, a ramificação está no carbono 2. Começar pelo lado esquerdo, também está no carbono 2, eu vou para a segunda ramificação. E aí vai até chegar a uma cadeia com um único nome ou exclusivo. Se não tiver, significa que tanto faz de um lado como do outro. Ok? Então vamos pegar uns exemplos aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, o que é que nós temos? Cadeia principal é essa, porque tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Tem outra possibilidade? Tem. E se eu pegasse e fizesse isso? Também não é cadeia principal? Desculpe, não poderia ser uma cadeia principal? Sim, só que ela só tem 3 carbonos, enquanto que a outra tem quanto? A outra tem 4. Então, se a outra tem 4, então ela é a cadeia principal. O que tiver fora, nós chamamos de quê? De ramificação. Qual o nome dessa cadeia aqui agora? Se a gente for analisar, precisamos numerar. Carbono pode começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Se eu numerar aqui 1, 2, 3, 4. Então, vou numerar e analisando essa numeração, a cadeia ramificada, ou seja, o ramo, vai estar no carbono 3. Se eu numerar ao contrário, 1, 2, a ramificação está no carbono 2. Então, se eu analisar dessa forma, a cadeia principal tem numeração a partir daqui. Então, aqui é 1. Ainda estou apanhando ainda da mesa. Então, vamos lá. Então, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, significa que não está no carbono 2. Então, no 2, eu tenho o metil, que é a ramificação. A cadeia principal tem 4 carbonos, que é o but. Terminação ano, então butano. O nome desse composto é o 2-metil-butano. Ok? Então, esse é o nome do composto. A gente sempre separa por hífen. E o de cá? Mesma ideia.
Ó, cadeia principal, que ela tem maior número de carbonos. Ó, gente, observe que o fato dela descer, ou se você pegar aqui, vamos supor, se ela estiver reta aqui, não é uma nova cadeia, é a mesma cadeia. Lembra lá da teoria do postulado de Kekulé? Não importa para onde ela está virando, porque ela está tendo apenas o giro rotacional da molécula. Então, a cadeia principal, neste caso aqui, ela segue esse caminho, ó. O que tiver fora dela, nós consideramos como ramificação. Então, neste caso, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ramificação está no carbono 3. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação. Que tipo de ramificação é essa? Metil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então ele é o 3 metil hexano. Ok? Então, esse é o composto que nós temos aqui, que é o 3 metil hexano. Pessoal, no caso, observe bem. Como nós mostramos aqui duas, a ramificação metil, existem outras. O que é a ramificação? A ramificação é, na verdade, quando falta uma ligação aqui. Ó. Vamos analisar. O metil, quando perdemos um hidrogênio, ou melhor, o metano, perdemos um hidrogênio, ele vira metil. O etano, quando perde uma ligação, metil, porque só tem um carbono. Aqui, ó, olha, presta atenção. O metano seria assim, tudo bem? 4 hidrogênios, 4 ligações. Quando o metil é formado, é porque significa que está faltando uma ligação. Tá vendo que aqui não tem o hidrogênio? Então ele só tem 3 carbonos. Então esse ramo aqui, essa cisão, nós chamamos de metil. Falta uma ligação. É tanto que a gente representa dessa maneira. Aqui, ó, com a ligação faltando. Aí nós vamos ter metil, etil, propil, seguir os caminhos, que é conforme o que a quantidade de carbonos. Entendeu, Thaís? Pronto. Então, ó, todas as ramificações, como é que vocês vão fazer? Vão decorar, melhor dizer, vão treinar elas a partir da quantidade de carbonos e no momento que você treinar, você vai acabar armazenando essa informação. E com o passar do tempo, ela se torna mecânico você escrever os nomes dela, certo? Agora é treinamento. Gente, novamente, o treinamento, nomenclatura de compostos orgânicos é treinamento, é testar. Vai 1, 2, 3, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes forem necessários. Aí você vai ter o quê? Essa capacidade da nomenclatura muito mais facilmente, certo? Vamos ver aqui então as ramificações. As principais ramificações que nós vamos trabalhar são essas aqui. Nós temos aqui o metil, só tem um carbono na ramificação. Etil, só tem 2. Propil e isopropil. Olha só, essas duas ramificações possuem 3 carbonos. A diferença entre um e outro é onde a ligação está faltando. Elas são provenientes do propil, ou desculpa, do propano, que pode perder um hidrogênio na extremidade ou no meio, no carbono secundário. É tanto que toda vez que nós observarmos o termo iso, esse termo iso significa que veio de um carbono terciário, certo? Então o que é que nós temos aqui? Temos o propil na extremidade, a faltando a ligação, e o isopropil está faltando no carbono secundário, certo? Existe a outra ramificação do butil, tem 4 carbonos. Como é que é? Nós temos o butil, sec-butil, isobutil, ó, iso no carbono terciário aqui, ó. Então, iso porque tem um carbono terciário. Aonde? No carbono 2. E tem o tec-butil, T-butil, que aqui, ó, carbono terciário, tem 3 carbonos ligados aí, certo? Então, são algumas ramificações que vocês vão treinando e assim armazenando a informação. Vamos lá. Então, outras ramificações também aqui. Toda vez que nós temos o termo iso, como eu falei com vocês, é porque tem um carbono terciário. Esse carbono terciário no carbono 2. Podemos ter aqui, por exemplo, isopentano.
Isopentano. O que significa isopentano? Vamos ver aqui. Isopentano. Isopentano. É... Vamos lá. Isopentano. O que é que nós temos aqui? Vamos lá no isopentano. O que é que nós temos no isopentano? Vamos analisar. Tá dando para enxergar direitinho aí, né? Carbono, isopentano. Primeiramente, o que é que vocês desenham? Isso aqui. Isso é a característica do iso. Iso, aí vem pentano. Quantos carbonos tem? 5. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Se eu já tenho 4 carbonos aqui, o que é que eu faço agora? Coloco mais um para completar 5. E agora eu vou e completo com os hidrogênios. Pronto. Então, esse é o isopentano. Ah, eu quero escrever diferente, quero escrever na forma de linhas. Não tem problema. Iso, aí eu coloco mais uma aqui para se transformar no isopentano. Ok? Então, essas são as duas formas de representar o isopentano. Ah, eu quero representar com todos os hidrogênios abertos. Também não tem problema. Se você está com tempo para escrever, escreve assim, ó. Então, toda vez que tiver o termo iso, você já escreve logo isso, ó. Se for o isobutano, eu só coloco um hidrogênio. Como é o isopentano, eu coloco mais um carbono. Certo? Então, essa é a forma de representar o isopentano. Todo mundo enxergou aí direitinho? Terciário, Maria. Sempre o iso é termo terciário. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Vou pegar aqui o isohexano. Ou, aí vem isohexano. Observe. Iso, o que é que eu faço? Pronto. Já fiz o iso. Hexano, 6 carbonos, né? Que já tem 4, preciso de mais 2. Pronto. Agora o que é que eu faço agora? Completo com os hidrogênios. Sempre preciso completar com os hidrogênios. Se eu não completar com os hidrogênios, eu estou formando uma molécula errada. Certo? É tanto que quando vocês fazem sem completar, eu corto na hora e digo que está errado. A não ser que vocês escrevam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isohexane. Ok? Aqui é a forma de representar a estrutura de linhas, que não precisa apresentar os hidrogênios. E aqui é a forma de apresentar o isohexano dos carbonos e hidrogênios. Certo? Esse é o isohexano. Alguma dúvida aí? Não. A ramificação sempre é no carbono 2, Maria. Entendeu? Sempre no carbono 2. Sempre, ó. Você vai aqui. Toda vez que você tiver o termo iso, você já vai fazer logo isso, ó. Aí vem, aqui é a ideia. Se for isobutano, coloca um hidrogênio. Isopentano, um metil. Se for isexano, um etil. E assim vai. Entendeu? Sempre vai ter essa estrutura. Essa é a estrutura do iso. Certo? Então vamos lá agora. Ah, já tem o iso, né? Ainda existe, chamamos de neo. Aqui tem o sec, né? Que tem a ver com carbono secundário. Tec tem a ver com carbono terciário. Mas existe um outro termo também que a gente utiliza, que é o neo. Deixa eu, não tá, sei que estava aqui, mas não tem. Deixa eu ver se tem. Neopentano, tal. Não, tem não. Vamos botar aqui. Então vamos lá. Existe o neo. Neo, diferente do iso.
tem a ver com carbono quaternário. Então, neopentano. Neopentano. Ó, observe que eu estou escrevendo neo. Neo significa o quê? Que eu tenho isso aqui, ó. Neopentano. Quantos carbonos são? Pentano só são cinco. Então aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui é um hidrogênio. Certo? Então o termo neo tem a ver com esse carbono quaternário. Então o carbono quaternário tem a ver com o termo neo. Então iso tem a ver com carbono terciário. E o termo neo tem a ver com carbono quaternário. Certo? Entenderam aí? Alguma dúvida? Então, toda vez que eu escutar o termo neo, já sei que é um carbono quaternário no carbono 2, e aí eu completo com carbono suficiente. Toda vez que eu observar o termo iso, eu sei que é um carbono terciário no carbono 2, e eu completo com carbonos até chegar ao que eu preciso. Certo? Então, vamos lá. Outras ramificações que nós podemos encontrar, o termo iso, terciário, sec significa carbono secundário e ter que significa carbono terciário. Ah, mas terciário aqui, terciário cá, o iso significa que é o carbono terciário no carbono 2. Ter que significa que a ligação que está faltando é no carbono terciário, certo? Aqui é o caso do tec-butil, tá vendo? É o carbono terciário que está faltando a ligação. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. Outras ramificações, vinil, que é uma ligação dupla, tá vendo? Nós vamos usar ela mais adiante. Tem o fenil, que é quando tem a partir do benzeno. Tem o benzil, olha só, que benzil e fenil são coisas diferentes. Fenil, a ligação está faltando no carbono aromático, e benzil está faltando no carbono da cadeia lateral. Tem o alfa-naftil, tem a ver com a ligação. O alfa é em cima e o beta é na lateral, certo? São as principais ramificações. Aqui tem alguns nomes, né? Exemplos. Eu tenho aqui. Vamos pegar essa daqui que é grandona. Primeiramente, como é que nós vamos dar o nome desse compostão aqui? Todo mundo está prestando atenção aí? Tô olhando para o lado aqui que é para ver quem está conversando alguma coisa. Beleza. Então, ó, cadeia principal. Nós vamos identificar, gente, é importante nós identificarmos logo os carbonos primários. Tem o primário, que são os carbonos das extremidades. Primário, primário, primário e primário. Por que isso? Facilita nosso entendimento. Eu sei que a cadeia principal vai sair de um carbono primário e terminar em um carbono primário. Então eu posso começar daqui, daqui ou de qualquer um dos outros carbonos. Vou começar desse aqui do canto esquerdo ou do canto direito. Vou começar do canto esquerdo. Um, dois, três, quatro carbonos. Até esse aqui deu quatro carbonos. Então o restante todo teria que ser uma ramificação. Tudo bem? Aí vem, vamos contar outra forma. Um, dois, três, 4, 5, 6. Observe que aqui já deu 6, então é maior do que a outra. Então aquela lá eu já descartei. O de 4 já não serve. Aí o restante teria que ser o que? Ramificação aqui e aqui. Beleza, vamos ver a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já é maior. Com 7. Então com 6 eu já descarto. Então, ó, aí ramificação seria o quê? Esse de baixo. Vamos ver se tem outras possibilidades. Um, dois, três, quatro, seis, mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Opa, já é maior. Observe que esse daqui já é nove. Então, se são nove carbonos, já descarta todos os outros. Então, na verdade, nós vamos seguir aquele que tem nove carbonos, que é esse aqui, ó. Nove carbonos. O que tiver fora, nós chamamos de quê? De ramificação. Que ramificação é essa? Metil. Essa daqui é o etil. Aqui também é metil.
Aqui também é o metil. Certo? Então já tenho aqui as ramificações. Todas elas. Agora eu preciso fazer o quê? Apenas numerar a cadeia principal. Cadeia principal eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos contar. Carbono 1, 2, 3. A primeira ramificação está no carbono 3. Contando de cá agora. 1, 2, 3, 4. Então a ramificação está no carbono 4. Por onde eu começo a contar? Da esquerda para a direita, que a ramificação está mais próxima da extremidade. Então aqui eu vou ter carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, carbono, a cadeia principal tem 9 carbonos. Agora o que é que nós vamos fazer? Identificar a posição de cada uma das ramificações. Vamos lá, carbono 3, eu tenho metil. Carbono 4, eu tenho o etil. Carbono 5, tenho também o metil. Carbono 6, eu tenho também o metil também. O metil. Tem mais alguma ramificação? Não. Então, a cadeia principal tem quantos carbonos? Ele é um non. Non, terminação, nós estamos falando apenas de alcanos, então tem cadeia saturada, nonan, e terminação O, então nonan. Ah, e qual é o nome agora geral de tudo? Tem que dar o nome. Qual vai ser o nome desse composto, então? Como é que a gente vai colocar aqui agora? Vamos lá. Primeiro, vou juntar as ramificações que são semelhantes e colocar todas em ordem alfabética. Quem vem primeiro é tio. Então, vai ficar 4. Só tem um etil, então etil. Depois vem o metil. Tem quantos metis ali? Tem um, dois, três. Né? Tem aqui no carbono 3, no carbono 5, no carbono 6. Eu tenho 3 metis, então eu chamo de trimetil. Nomenclatura da cadeia principal, nonano. Pronto. Então eu tenho a nomenclatura desse composto. É o 4-etil, 3,5,6 trimetil nonano. Certo? Alguma dúvida aí? Deu para enxergar direitinho? Tranquilo, né? Outros exemplos aqui, ó, ó o NEL, como eu falei com vocês, ó, o neopentano. Tá vendo, ó? Carbono central, carbono quaternário, tá vendo? Alguns exemplos aqui. Certo? Posso seguir adiante aí? Então vamos lá, né? Vamos supor, gente, que eu tenho uma fórmula molecular C6H14, certo? Como eu vou representar a fórmula estrutural dessa molécula aqui, dessa fórmula molecular? Primeiramente, nós já falamos que existem várias substâncias que têm a mesma fórmula molecular. Então, nós precisamos representá-las, ou seja, ter a fórmula estrutural. Toda vez que eu tenho substâncias com a mesma fórmula molecular, eu chamo elas de isômeros. Então, eu vou representar aqui todos os isômeros do C6H14, certo? Todos os isômeros. Vamos lá. Primeiro isômero e mais simples que a gente tem do hexano. Vou utilizar a estrutura de linhas para facilitar a vida. Primeiro, sempre vai ser uma cadeia linear. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 carbonos na cadeia principal. Que composto é esse? Esse daqui é o isômero
de C6H14 é o hexano. Certo? Primeira nomenclatura. Segunda posição, ó. Se aqui não tem nenhuma ramificação, então eu vou começar a colocar ramificações na cadeia. Ó, primeira com ramificação. Então aqui vai ser o quê? Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, eu tenho metil. E ele é um pentano. Posso chamar também de quê? Isohexano. Outra ramificação. Agora no carbono 3. Vou ter o 3 metil pentano. Agora com uma ramificação já foi, vou colocar com duas. Ou tentar colocar uma ramificação etil. Se eu colocar um etil aqui, ele passa a ser o 3-metilhexano. Então, com etil aqui não tem. Então, vou com duas ramificações. Duas ramificações do mesmo lugar. Carbono 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua com 6, tá vendo? Então, vai ficar 2,2 dimetil. Dimetil o quê? Butano. Vou mudar a posição da ramificação. Opa, botei demais aqui, peraí. Pronto, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certinho. Em vez de ser 2,2, passa a ser 2 dimetil butano. Será que tem outra possibilidade? Não, não. Não tem. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu ver. Tal. Não. Tem nenhuma outra possibilidade aí. Certo? Então aqui, ó. Esse daqui eu também posso chamar de neohexano. Beleza. Então aqui são todos os isômeros do C6H14. Certo? Cada um nome desse aqui é um composto, é uma substância diferente. A gente observe que o que é que diferencia uma da outra? Do hexano para o 2-metilpentano, nós já temos o quê? É uma não ramificada e uma cadeia ramificada. O que diferencia do 2-metilpentano para o 3-metilpentano é a posição da ramificação. Ela está na extremidade, aqui está no meio da cadeia. Já o 2,2 de metilbutano tem duas ramificações. Um carbono quaternário. Já na 2,3 tem duas ramificações e os dois são terciários. O que isso aqui tem a ver com a característica das substâncias? Ponto de ebulição. Suas propriedades, ó, propriedades físicas são diferentes. Como assim? Quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. O que significa isso? Menor o ponto de ebulição significa menor interação intermolecular. As forças de Londres são mais fracas. Se as forças de Londres são mais fracas, significa que elas vão se interagir menos, consequentemente, essa força de atração sendo menor, o ponto de ebulição é menor. Se nós tivermos o hexano, por exemplo, que ela é uma cadeia linear, uma cadeia reta, que não tem ramificação, a sobreposição da cadeia é tão intensa, tão forte, que ela vai entrelaçar uma molécula com a outra, e aumentando a interação intermolecular, essa força de atração uma pela outra, e isso vai impedir a separação, ou dar uma força maior para impedir essa separação. Logo, o ponto de ebulição é maior. Então, o que é que nós temos aqui? Quanto maior o número de ramificações, menor o ponto de ebulição. Quanto mais. Aí vem, entre esses dois aqui, que tem a ramificação mais perto e mais distante da extremidade.
Quanto mais distante da extremidade a ramificação for, menor vai ser, desculpe, maior vai ser a interação. Consequentemente, maior o ponto de ebulição. Então, ramificações mais próximo da extremidade, a interação é menor. Então, o ponto de ebulição é menor. Então, nós podemos observar isso claramente nos valores do ponto de ebulição de cada uma dessas substâncias. Eu tenho aqui todos os isômeros, tá vendo? Todos os isômeros do C6H14. Aqui eu tenho o hexano, como nós já demos o nome a ele. Temos aqui o 2-metil-butentano. Observe o ponto de ebulição. Do hexano é 68,7. Já do 2-metilpentano é 60,3. Ah, mas se eu analisar esse camarada aqui, que também é o 3-metilpentano, também é a mesma ideia. Olha só como é que acontece com o ponto de ebulição, ele aumenta. Observe que o metil mais próximo da extremidade tem menor ponto de ebulição. O metil mais longe da extremidade tem maior ponto de ebulição. Então, o que é que nós temos aqui para concluir? Quanto maior o número de ramificações, menor a interação intermolecular, menor ponto de ebulição. Quanto menor número de ramificações, maior a interação, maior ponto de ebulição. Primeiro ponto. Quanto mais próximo da extremidade estiver a ramificação, menor a interação, então menor o ponto de ebulição. Quanto mais distante estiver da extremidade a ramificação, maior a interação, maior o ponto de ebulição. Maior número de ramificações, observe aqui, ó, 58 para o 2,3 de metil butano e 49 para o 2,2 de metil. Ah, mas os dois não têm duas ramificações? Sim, só que esse daqui eu tenho dois carbonos terciários e o de cá eu tenho um carbono quaternário. Então, os carbonos quaternários fazem com que a interação intermolecular se torne mais baixa ainda. Então, menor ponto de ebulição. Certo, gente? Então, toda vez que eu pedir, bote em ordem crescente de ponto de ebulição, vai depender do número de ramificações e vai depender da disposição dessas ramificações. Certinho? Alguma dúvida aí? Ficou claro? Tranquilo, né? Vamos pegar aqui, ó. Pegar um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu pegue aqui agora uma outra fórmula. C7H16. Ah, por que que eu sei que já são os 16 hidrogênios? Porque eu tenho que seguir a fórmula. CnH2n mais 2. N são 7. Então, o dobro de N é 14, mais 2 dá 16. Certo? Então, esse daqui, vou fazer todos os isômeros do C7H2n mais 2, ou seja, C7H16. Vamos lá. Primeira ramificação, primeira estrutura que nós vamos representar. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Primeira ramificação. Segunda ramificação, certo? Segunda ramificação. O que é que nós temos aqui? Segunda estrutura, com uma ramificação. Com uma ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ramificação mudou de lugar. No carbono 1, 2, 3, no carbono 3. No carbono 4 eu não vou colocar porque passa a ser o 2 de novo, né? Ou passa a ser o 3 de novo no outro lado. Botar com a ramificação com ramificação etil agora, ou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu apagar aqui. Eu botei carbono demais. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem aqui com duas ramificações metis aqui.
Um aqui e outro aqui. Um aqui e outro aqui. Com as duas no meio. E a outra possibilidade é com ramificação etil, certo? Agora com quatro, três ramificações, certo? Pronto, e aqui encerra. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 isômeros. Certinho aí, gente? Então são 9 isômeros. A nomenclatura. Vocês dão nomenclatura. Só que aqui, ó, quando a gente analisa o C7H16, além da isomeria planar, que é a isomeria de cadeia, que interfere na ramificação e não ramificada, existe a isomeria óptica. Onde é que nós vamos observar aqui a isomeria óptica? Observe. Primeiramente, vamos encontrar o carbono assimétrico. Quem é os carbono assimétrico? Vamos lá. Carbono assimétrico é aquele carbono que possui quatro ligantes diferentes. Carbono aqui, ele tem, ó, aqui ele tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não é assimétrico. Esse daqui, hidrogênio, 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 então não tem como. Então vamos pensar aqui logo e direto. Esse camarada, ele tem aqui, ó, metil e metil, então são iguais também. Já esse, observe, eu tenho aqui um etil, aqui eu tenho um metil, e aqui eu tenho um propil, e aqui eu tenho um hidrogênio. Então vou reproduzi-lo. Olhe bem, vou fazer aqui agora, ó, CH3, CH2, CH2, C, hidrogênio, CH3, CH2, CH3. Observe que esse camarada é um carbono assimétrico, certo? Por quê, ó? Por que é um carbono assimétrico? Porque ele possui quatro ligantes diferentes. Quais são eles? O propil, o etil, o metil e o hidrogênio. Então, se ele é um carbono assimétrico, significa que ele tem quatro ligantes diferentes. Então, nós podemos representá-los. Opa, deixa eu botar ali. Oi, pode falar. Esse, então, é o caso do carbono quiral, não é isso? É o carbono quiral, exatamente. É um carbono quiral, ó. Ó, o que é que nós vamos ter aqui? Vou botar logo aqui o hidrogênio para trás. Carbono quiral porque ele tem quatro ligantes diferentes. Eu tenho aqui. Vou simplificar esse camarada como CC3H7, ó, C3H7. Vou botar assim, ó, pintadinho. Vocês lembram lá da representação da disposição espacial, né? Aqui eu vou botar o H5, que é o etil, ó, C2H5, e aqui o metil. Certo? Ó, representei essa molécula com ela condensada e agora ela na forma espacial. Lembrando que aqui o hidrogênio está para trás e o propil está para frente, o etil está no mesmo plano e o metil também. Beleza. Agora, ó, sua imagem e semelhança, um espelho. O que é que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Carbono. O hidrogênio está para cá, ó. Do mesmo jeito. O etil está aqui. Aqui eu tenho o metil. E aqui eu tenho o propil. Tudo bem aí? Estão enxergando? Representação espacial do C7H16 com a nomenclatura. Lembrando qual é o nome desse aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos. Carbono 3 que eu tenho metil. Então, esse aqui é o 3
metilhexano. Certo? Representei ele agora na forma espacial. Ah, e se eu quiser dar a nomenclatura dele agora de maneira de acordo com a sua disposição, o que é que eu faço? Vamos lá. Primeiro, hidrogênio já está para trás, eu vou olhar agora o que tem maior massa. C3, C2, C. Então, C3 é maior. Depois vem o C2, ó. C3, C2, C. Está girando para que lado? O de cá agora. C3, C2, C. Está girando para que lado? Então, observe que esse aqui está girando para a direita e esse está girando para a esquerda. Então, esse é D e esse é L. Então, quando eu for dar a nomenclatura disso aqui agora, como é que eu faço? Estou enxergando aí, né? Aqui agora eu vou dizer. Primeiro, qual é o carbono assimétrico? Carbono 1, 2, 3. É o carbono 3. Então eu falo 3. Ficou claro. Peraí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar de outra cor. Tá de branco mesmo. Então, 3D. O carbono 3. Tá vendo, ó? D. Aí vem. Olha só. 3D. 3-metil hexano. E o de cá? Vai ficar 3L, 3-metil hexano. Ok? Entenderam aí? Ficou claro como é que dá a nomenclatura? E aqui, ó, um é levógero, o outro é estrógeno. Certinho, gente? Então, isso é a representação dos isômeros dos hidrocarbonetos alcanos. Aqui eu tenho os principais hidrocarbonetos de acordo... Oi, pode falar. Pode falar. Pergunta. Oi. Peraí. Em relação, ainda naquela questão de isomeria óptica, repete o critério que você usou para fazer aquele contorno da rotação da molécula. A rotação, só um minutinho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui, ó. Você tá vendo aqui tem 3 carbonos, esse tem 2 e aqui tem 1. O que tiver maior massa é o que você leva em consideração. Ah, mas por que aqui? Por que com 3 carbonos? Na verdade, você olha o primeiro átomo ligado ao carbono assimétrico. Aqui é carbono, carbono e aqui é carbono. Então, como todos os 3 são carbonos, eu tenho que levar em consideração o segundo. Então, também vai ser carbono. Então, agora eu vou levar em consideração o terceiro. Como aqui o terceiro tem o terceiro, aqui não tem, e aqui não tem o segundo, então o maior é aquele com maior preferência, que é maior massa. C3, C2, C. A mesma coisa aqui, C3, C2, C. Então, é do maior para o menor. Certo? Entendeu aí? Entendi. Agora foi. Pronto, então pronto. Gente, olha só, como já deu 9 horas, e vocês vão ter outra aula, então a gente vai ter que encerrar por aqui, né? Então, só para a gente encerrar, vou mostrar aqui os principais isômeros que nós podemos encontrar, né? O metano só tem um. A partir do butano que nós vamos ter 2 isômeros de acordo, CC4H10. Aí nós temos a partir do 5 e tal. Com 10 carbonos, por exemplo, nós temos 75 formas de representar essa fórmula molecular. Não, não vamos trabalhar com tantos números assim. E aqui o 7, tá vendo? Ó? Temos 9 isômeros planares, mas temos 2 isômeros ópticos, então esse número aumenta. Beleza? Então, gente, por hoje a gente encerra e a próxima aula a gente continua. Certinho? Grande abraço. Alguma dúvida também, se quiser, tiver dúvida, é só mandar mensagem pelo Google Class ou se quiser, pode mandar pelo Zap também. Mas de Google Class é melhor que todo mundo visualize a dúvida e eu disponibilizo lá. Certinho? Valeu, grande abraço.